Hoje nós vamos ver 11 equívocos do Apocalipse. Sim, 11 doutrinas da escatologia que nós provavelmente entendemos errado e que você provavelmente entendeu errado e que, à luz da Escritura, vamos corrigir. O que precisa ser dito aqui de início, à guisa de introdução, é que a escatologia brasileira, a maioria dela, a forma com que interpreta e vê o Apocalipse, ela é dispensacionalista. Isso foi originado por um homem chamado John Darby e depois foi muito popularizado pela Bíblia de Estudo Scofield e na década de 80 e 90 pelos filmes do Tim LaHaye deixados para trás, os filmes e os livros. Então essa visão se espalhou e hoje ela é majoritária no Brasil. Mas durante muitos séculos, em todo o período da igreja, não se cria no Apocalipse dessa forma, a não ser o dispensacionalismo ou pré-tribulacionismo histórico do século II. Mas a maior parte dos cristãos, durante 2000 anos de história da igreja, não cria no Apocalipse da forma que a igreja crê hoje. Você sabe que está acontecendo uma reforma bíblica, teológica no Brasil e no mundo. Assim como a reforma de Lutero, que ocorreu há 500 anos atrás, que trouxe de volta a igreja para a autoridade das Escrituras, uma vez que ela tinha se perdido no catolicismo romano, 500 anos depois, nós estamos vendo uma nova reforma acontecer. E muitos de vocês concordam que a igreja brasileira precisa reformar e voltar muitos aspectos da sua doutrina para as Escrituras. Com a escatologia também não é diferente. É necessário haver uma reforma na escatologia, porque nós temos uma escatologia deficiente e equivocada em muitos pontos. E muitos pontos dessa escatologia dispensacionalista não encontra amparo nas Escrituras. Então, antes de começar com os pontos, eu gostaria que você abrisse seu coração e entendesse que muitas das coisas que nós cremos é porque nos ensinaram que era assim. Nós nascemos num contexto dispensacionalista e nós nunca ouvimos uma outra visão a esse respeito ou nunca estudamos a fundo para saber se o que a gente crê no Apocalipse estava de fato certo ou não. Eu, durante muitos anos, criei dessa forma, fui dispensacionalista, mas ao estudar profundamente, eu vi então que eu estava equivocado. Vamos para o primeiro equívoco. Israel não é a figueira que Jesus fala em Mateus 24. Israel não é o relógio do mundo, não é ele que dita os acontecimentos do mundo. Israel não é o povo exclusivo de Deus. Esse é um equívoco que a visão escatológica dispensacionalista ensina e propaga. Quando Jesus fala da figueira, olhai para a figueira quando seus ramos se tornam tenros, saber que está próximo o verão. Então todo mundo diz, olhe para Israel que é a figueira, quando começar a florescer. Sim, Deus usou muitas vezes a figueira como exemplo para ilustrar Israel no Antigo Testamento. Mas isso não significa que todas as vezes que nós vemos uma figueira na Bíblia, Deus ou Jesus, os apóstolos, estão falando de Israel. Nesse caso de Mateus 24, 32, quando Jesus diz, olhai para a figueira, textos posteriores vão dizer o que é figueira. E quando verdes todos esses sinais, saber que está próximo o fim. Então, na verdade, a figueira ali são os acontecimentos, os sinais do fim, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes. Estes sinais seriam comparados à figueira. A figueira florescer anuncia a entrada de uma estação, o verão. Os sinais florescerem anuncia a entrada de uma estação, o fim dos tempos. Portanto, a figueira hoje é a igreja, o povo de Deus. O relógio do mundo hoje é a igreja, ela é o termômetro, e não Israel. E como podemos provar isso? Efésios capítulo 2, verso 14 e 16. Diz que Deus removeu o muro de separação que separava judeus e gentios. E dos dois povos fez um. Então hoje o povo exclusivo de Deus, o relógio de Deus, a figueira, é a igreja, composta de quê? De gentios. Mas os judeus ficam de fora? Não, ela é composta de gentios e também judeus,
Quem é que faz parte da igreja? Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Abraão? Os da fé, os que creram em Jesus e se converteram, sejam gregos, brasileiros, portugueses, europeus, judeus, estão dentro da igreja. Então hoje não há um povo exclusivo, Israel não é relógio, não é figueira, isso tudo está concentrado na igreja. Você pode ler isso em Efésios 2, 14, 16, Mateus 24, 32. Segundo equívoco, não existe arrebatamento secreto antes da tribulação. Você não vai encontrar nenhum texto dizendo que o arrebatamento é distinto da volta de Jesus e ele é secreto. Isso não existe. O que a Bíblia ensina é que sim, vai haver um arrebatamento, mas ele não é secreto e ele não é distinto da segunda vinda. O arrebatamento ocorre no mesmo momento da segunda vinda. E ele é depois da tribulação. E a Bíblia diz que todo olho verá. E você pode ver isso em Mateus 24, dos versos 29 a 31, que mostra claramente que haverá uma tribulação, que no fim da tribulação Jesus volta, e que no mesmo momento que volta, ele arrebata os seus escolhidos. Então, o arrebatamento não é secreto, não ocorre antes da tribulação, não é distinto da segunda vinda, não há duas vindas, três vindas, há uma vinda só. Jesus volta, arrebata a sua igreja no mesmo momento que volta, e isso ocorre depois da tribulação. Leia Mateus 24, dos versos 29 a 31. Terceiro equívoco, o milênio não é físico. O milênio não ocorre depois da tribulação. O milênio não ocorre depois da segunda vinda de Jesus. O milênio não é literal, 999 anos mais um. E o milênio não vai ser o governo de Jesus na terra em Jerusalém. Isso é outro equívoco. A única passagem na Bíblia que fala dos 1000 anos do milênio é Apocalipse 20, verso 1 a 4. E posteriormente até verso 6. Fala do quê? Que Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, depois será solto um pouco de tempo, e o Senhor reinará com seus escolhidos esses 1000 anos. Você precisa entender que o Apocalipse não se interpreta de forma literal. O Apocalipse está cheio de figuras, símbolos, sons, vozes, relâmpagos, trovões. Será que João estava vendo tudo aquilo? Vi um cordeiro com a espada que saía da boca. João então viu uma ovelha com a espada dentro da boca. O cordeiro é Cristo, é um símbolo. A espada é a sua palavra. Vi um dragão que saía do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Ele viu um monstro cheio de tentáculos e cabeças? É claro que não, gente. São figuras que até Daniel repete para simbolizar reinos poderosos, ditadores, perversos, que destroem. Então você não pode interpretar o Apocalipse literal, você vai ter muito problema, né? E nesse sentido, ele está falando de um tempo onde Cristo viria estabelecer o seu reino. Isso se dá quando? É só você ler Apocalipse 20, quando ele vem e amarra o dragão nesses 20 anos. Nesses 1000 anos, em Apocalipse 20. Quando é que Jesus vem e amarra o dragão? É quando ele estabelece o seu reino milenar. Isso aconteceu na primeira vinda e não na segunda. Quando Jesus vem, amarra o valente Satanás, entra na casa dele, esse mundo, e rouba-lhes os bens, toma-lhe os bens. Seriam as almas. Isso aconteceu com a vinda, morte, ressurreição e ascensão. O meu reino já está entre nós. Então, Jesus já reina, já estamos em um milênio, ele não é físico, ele é espiritual, não é literal, 999 mil mais um, e não é em Jerusalém, num tronozinho ali de Davi. Jesus já reina, o trono é nos céus, já desde já, sobre o seu povo. E Satanás agora está impedido de enganar as nações, ou seja, impedir que elas se convertam. Todas as pessoas, todos os povos podem se converter.